Pessoal, então vamos dar início agora a, para mim, uma das partes mais importantes do nosso encontro de hoje, da nossa aula de hoje, que é a parte sobre reflexologia craniofacial. Esse nome complexo, ele é de algo extremamente simples do nosso dia a dia de salão de beleza. E talvez aí, se você lembrar, é uma das coisas que mais faz fidelizar o salão no nosso espaço, que é aquela famosa massagem no lavatório. Então, existem algumas formas de você fazer essa massagem no lavatório. E o mais importante, existem formas de você conscientizar e orientar o teu cliente a também praticar. Porque mais do que a gente fazer o serviço dentro do nosso estabelecimento, seja salão, barbearia, spa capilar, a gente tem que lembrar que a percepção do nosso cliente tem que ser alterada, ou seja, ensinar ele, convencer ele da importância dele fazer o que tem que ser feito na casa dele, tá? E nesse processo de você educar o seu cliente, existem alguns estudos que já comprovam os benefícios, tá? De como você ter ali várias ações que vão favorecer o crescimento capilar. E uma das mais ativadas, poderíamos dizer assim, é o aumento da circulação sanguínea na região mais importante, que é lá onde fica o nosso folículo capilar, no bulbo ali, na matriz germinativa, onde acontecem as reações químicas. E se você, ou seja, o cliente, né, tiver ali um sangue legal, de uma boa suplementação, de uma boa parte nutricional, a gente está potencializando assim a chegada deste sangue no lugar que nós mais precisamos que ele chegue e que ele tenha ali, de fato, uma função boa para conseguir promover mais elastina, mais colágeno, consequentemente fibroblastos especializados, que são cabelos, tá? Então, aqui eu trago para vocês alguns estudos, tá, que discutem os benefícios da reflexologia craniofacial para aumentar o fluxo sanguíneo. A técnica envolve a aplicação de pressão em pontos específicos do crânio e do rosto, o que pode estimular a circulação sanguínea na região. Eu não quero que vocês se apeguem à complexidade do estudo, eu quero que vocês se apeguem à forma comum que pode ser feita e à forma como você deve orientar e conscientizar o teu cliente. Então pensa que o teu cliente não vai conseguir promover, muitas das vezes, no dia a dia dele, aquilo que você faz dentro do seu salão. Então você precisa explicar de uma forma bem simples. Então, como que eu, Léo Lopes, oriento o meu cliente dentro do salão de beleza? Eu primeiro sempre me atento à importância dele distribuir de forma uniforme todo cosmecêutico, todo shampoo específico, seja ali o shampoo para tratar a disfunção X, Y ou Z, tá? Esqueçam agora a proposta, se atentem apenas na forma de aplicar. Então, eu sempre gosto de orientar isso, vocês vão depois rever na prática em outras aulas, principalmente do método Powerful, mas aplicar por 8 pontos: hairline, vértice, occipital, nuca e 2 pontos nas laterais, que seria nessa região aqui da têmpora e nessa outra região da nuca lateral, tá? Mesma coisa, no total vão dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Depositou o cosmecêutico ali, no caso o shampoo específico, aí você entra com a mão, tá? E estimula o teu cliente a promover esses movimentos. Observem a minha testa, tá? Ela tem que estar realmente se movimentando. Isso aqui, gente, é você praticar o que eu, Léo Lopes, chamei de exercício do couro cabeludo. Por que exercício? Porque exercício é aquilo que tem que ser feito diariamente, tá? Então, existem vários artigos científicos, e agora eu quero que vocês entendam uma coisa importante sobre artigo científico. Às vezes vocês vão ver que esses artigos são embasados em usos de óleos essenciais ou de algum ativo X ou Y, porque para você ter ali, né, um artigo científico, você tem que investir. E quanto maior o investimento, mais artigos científicos vão ter a respeito de tal medicamento ou de tal produto. Então, essa manobra aqui, especificamente, eu estou dando exemplo com o shampoo, mas se o cliente fazer isso aqui todo dia, como se fosse um exercício, simplesmente pegando a tua mão, conectando na pele e movimentando, descolando a calota craniana, fazendo esses movimentos aqui, ó, uma mão na outra aqui, e aí você pega, conecta e movimenta, conecta e movimenta,
movimenta. Isso aqui já promove, Léo, o estímulo maior do fluxo sanguíneo? Já promove. Então, é bem importante vocês se atentarem de que o básico bem feito é o mais importante no nosso tratamento que envolve saúde capilar. Então, olha, não é essa complexidade, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho mais a fundo sobre massagem no lavatório, que para mim lavatório, no salão de beleza, na barbearia, no spa capilar, é o santuário do espaço. É o lugar que deve ter o ritual mais respeitado de todo salão de beleza, de toda barbearia, de todo spa capilar. Porque é ali que o cliente de fato se conecta muito com o aplicador, com o executador, que pode ser um cabeleireiro anjo, que pode ser um cabeleireiro especialista ou um comandante, tá bom? Então, continuando aqui no texto, outro estudo publicado em 2019 na revista Journal Physical Therapy investigou os efeitos da reflexologia craniofacial em mulheres com síndrome pré-menstrual. Os resultados indicaram que a reflexologia craniofacial foi eficaz em aumentar o fluxo sanguíneo cerebral periférico, aliviando os sintomas relacionados, à síndrome pré-menstrual. Então, esses são apenas exemplos de estudos que abordam os efeitos da reflexologia craniofacial no aumento do fluxo sanguíneo. É importante observar que os resultados podem variar e mais pesquisas são necessárias para validar essas descobertas. Se vocês forem pesquisar, vai ter mais de 15 artigos relacionados às práticas de reflexologia craniofacial, tá? Mas simplificando, lembrando que o simples é perfeito, o básico bem feito tem que ser praticado, tá? Ensine e eduque o teu cliente a simplesmente promover a ação de deslocamento de pele, da calota craniana. Isso é o mais importante da nossa aula. Se o teu cliente fizer isso de 3 a 4 minutos por dia, e não precisa ser os 4 minutos direto, pode ser 1 minuto ali em uma higienização pela manhã, outro minuto em outra higienização, se for higienizar, no caso de homem, 2 vezes no dia, se for mulher que vai ser uma vez só, mas antes da academia ou antes de aplicar algum cosmético, promover essa movimentação, ela já vai promover um grande benefício para aumento de fluxo sanguíneo. Imagina isso sendo realizado todos os dias, dia sim, dia não. É sensacional, né? Eu não tenho um artigo aqui, mas esse artigo eu tive acesso lá no congresso onde eu tive o prazer em São Paulo em palestrar, que foi o City Talks, e uma das palestrantes, uma grande amiga minha, professora Ana Carolina, que é inclusive uma das pessoas que mais trabalham hoje na indústria de cosméticos, trazendo os benefícios de shampoos, por exemplo, ela falou que um estudo de um artigo científico de uma médica chinesa relatou o benefício absurdo, não só no tratamento da pele, mas no crescimento do cabelo, simplesmente em grupo de pessoas que lavavam o cabelo todos os dias. Ou seja, a pessoa que lavava o cabelo todos os dias teve uma melhora e um aumento, inclusive, na produção das células que produzem a eumelanina e a feomelanina, que são os melanócitos. Então, teve mais pigmento natural, o cabelo se fortaleceu, tá? Inclusive na cor, que a gente sabe que é um sinal. Quando a gente for para a aula de tricoscopia, uma das coisas que fazem com que você tenha a visão através da dermatoscopia de um cabelo que está tendo uma miniaturização é você ver que ele está perdendo ali a pigmentação, né? Então isso é um sinal de uma apoptose, uma morte celular programada, um envelhecimento. Então pessoas que não higienizam o cabelo todos os dias, que não têm o hábito de movimentar a calota craniana, tendem a ter o envelhecimento mais precoce dessas células, tendo assim... Claro que por mais que tenha questões genéticas, eu estou falando do estilo de vida, dos mini hábitos e hábitos que vão potencializar você a ter mais longevidade dessas células ou que vão, na verdade, contribuir para você envelhecer mais rápido. É assim, por isso que o comportamento é muito importante. Então, entendam que essa mudança de percepção é a nossa missão como terapeuta capilar, como cabeleireiro, como barbeiro, como profissional da área da saúde, beleza e bem-estar,
conscientizar o nosso cliente.